Queridos amigos, mais uma vez pedimos licença para entrarmos à sua casa com o programa A Caminho da Luz. Agradecendo você pelo carinho de hoje, de sempre, para com a nossa equipe, para que possamos, nesse programa, falarmos um pouquinho mais dessa doutrina de tanto amor, de tanta alegria. Gostaríamos também de mandar um abraço carinhoso aos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz e também aos nossos ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Saudando os nossos companheiros que estão na técnica, o nosso querido Gabriel, na técnica da TV A Caminho da Luz, e também o nosso querido Chicão, da técnica da Rádio Clube de Itapira. Hoje estaremos aqui, como fazemos todas as semanas, dividindo o nosso programa em 3 blocos. Teremos o estudo de uma obra de Chico Xavier, estamos estudando o livro Nosso Lar, e também a segunda parte, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para encerrarmos o 3º bloco, nós temos então o estudo do livro dos Espíritos, falando um pouquinho de um assunto que interliga os 3 blocos. André, tudo bem com você? Tudo bem, caro Sérgio, caros telespectadores e ouvintes, que possamos neste dia abençoado ter um ótimo programa repleto de muitas informações e levando a você também aí na sua casa, onde estiver, um pouco de paz e de amor. Hoje, na verdade, nós vamos dar continuidade naquele capítulo da semana passada, que é o capítulo 14, sobre a elucidações de Clarencio. Nós vimos a semana passada que André Luiz estava no gabinete de Clarencio, no gabinete do ministro, e ele foi fazer uma petição de trabalho, foi querer trabalhar em nosso lar. Nós vimos então que é atendido de 2 em 2, e André Luiz então sentou-se ao lado de uma senhora, aonde Clarencio fez uma série de colocações, porque a senhora não gostava muito de trabalhar, e ali então puseram ela em vários setores e nenhum setor deu certo. Agora é a vez de André Luiz. Vamos lá, André. Capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho, diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver procurado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Só aqui nós temos bastante coisa para alencarmos sobre esse estudo apaixonante de André Luiz. Primeira coisa, André Luiz percebeu a irmã se encontrava muito chorosa porque Clarencio havia sido sincero. É interessante que os espíritos superiores não enganam ninguém. A sinceridade deles muitas vezes nos magoa, porque nós ainda não temos o hábito de ouvir a verdade. Queremos sempre ouvir aquilo que nós estamos a pensar. Não queremos ouvir a verdade. Quando André Luiz percebeu a gravidade daquela conversa, ele quis recuar, porque percebeu que dependendo do que ele falasse, também ia tomar uma grande buchada, ou seja, ia ser, de uma certa maneira, chamado à atenção. E André Luiz percebeu que era o momento que ele poderia recuar, mas não dava mais tempo. Estava à frente de Clarencio.
como expor então a sua situação de uma maneira franca, já que sabia ele que não tinha condições mesmo de trabalhar em nosso lar. A sua condição espiritual ainda exigia cuidados médicos. Ele não havia ainda tido alta do hospital. Ele ainda não estava em condições de trabalho. Pela conversa com a irmã, ele percebeu que a conversa com Clarence não seria nada fácil, porque com certeza ele iria ouvir muitas coisas que nem sempre nós estamos dispostos a ouvir, né, André Luiz? Com certeza. Clarencio vai e diz a ele: pronto a ouvi-lo, ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. Embora a indecisão me dominasse, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. É interessante nessa parte, André Luiz, que você leu, pela qual nos chama muito a atenção. Quando ele então foi colocar a sua situação, ele até começa a entender o capítulo da humildade. Coloca Clarence. Clarence, na verdade, no fundo, eu vim pedir um serviço na condição de médico. Mas vendo a sua conversa com a nossa irmã, em pensamento recuei-me e estou proposto a fazer qualquer atividade, porque entendo que, pelas explicações que você dera à nossa irmã, conseguiu eu entender um pouco que todo trabalho em nome de Jesus é importante para o nosso crescimento espiritual. Veja, André, como é importante o trabalho, seja ele em qual nível for. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios, para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. É interessante, eu gosto muito dessa parte de André Luiz, quando ele faz essa colocação que eu já me referi, mas aqui ele faz de uma forma mais correta, de uma forma mais clara. Ele então diz a Clarence: qualquer trabalho útil me interessa. Eu gostaria de mostrar aos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz, aos nossos ouvintes da Rádio Clube, que esse fato é muito interessante. Por quê? Porque André Luiz foi com o ar de uma criatura orgulhosa, egoísta, como é natural do homem. Ele achou que, como ele havia sido um médico importante aqui na Terra, Carlos Chagas, ele ia chegar em qualquer lugar e todas as portas de todos os hospitais estavam abertas a ele. Primeiro que ele viu, numa lição anterior, que o trabalho de médico no mundo espiritual, ele não se faz tanto da necessidade de acompanhar pelos órgãos, mas se faz pela necessidade do tratamento pelo amor. Ele já começou a ver uma grande diferença nesse aspecto. E o segundo é que ele entendeu que ele não teria êxito nenhum em trabalhar como médico, porque ele pode ter sido um grande médico aqui na Terra, mas a medicina do mundo espiritual é diferente. É uma medicina onde as pessoas que lá trabalham nessa área, trabalham com amor, com alegria de servir, porque doa a essência mais nobre que nós temos, que é a essência do coração, a essência do amor, a essência da bondade. É verdade, é o trabalho, não é a necessidade intrínseca da motivação, da reforma,
e ele foi em busca de procurar algo para fazer. E ele ouve a seguinte conversa de Clarencio: já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Veja que coisa interessante. Clarencio, logicamente, sabia da situação de André Luiz, conheceu todo o seu trabalho aqui na terra. Os espíritos superiores nos conhecem, ele lê os nossos pensamentos, sabe o que transita pelos nossos pensamentos. Clarencio não rodeia por tratar-se de um espírito da superioridade maior. Então Clarencio já vai logo direto ao assunto. É interessante, eu gostaria de mencionar isso, porque me chamou a atenção. Numa linha anterior, no final ele diz assim: qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Ou seja, ele não queria ficar, de uma certa maneira, sem fazer nada. A inação. Ele não queria ficar, de uma certa forma, sem trabalho, porque o trabalho ocupava a sua mente. Quando ele estava aqui na crosta, ele trabalhava muito. Era um desafio para ele. Logicamente, trabalhava muito para sustentar o seu ego, através do seu orgulho e do seu egoísmo. E quando o Clarencio, então, percebe, já vai logo direto no assunto. Eu sei que você fala em trabalhar em qualquer coisa, mas no fundo, você quer ser médico. No fundo, você quer dar continuidade no trabalho da mesma maneira que você dava quando estava lá na crosta. E é através deste diálogo que ele tem com Clarencio que nós vamos começar a notar que a postura de André Luiz, ou Carlos Chagas, começa aos poucos a ir se modificando. Ele começa a ir percebendo que o que era importante aqui, dentre os encarnados, no mundo espiritual, não é tão importante assim, que o conhecimento que aqui temos não é tão grande perante os que lá existem. Por isso que ele fala que você, André, está sentindo falta dos seus clientes. Você, André, está sentindo falta do seu gabinete. Ou seja, Clarencio já começa a despertar em André Luiz o apego que nós temos pelas coisas da matéria. E aquilo passa a ser algo importante para nós, e aquilo passa a ser algo que muitas vezes até atrapalha a nossa evolução, que é gerado pelo nosso orgulho. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nos desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido mobilizar em relação afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Precisamos comentar essa parte porque essa parte é sublimada. André Luiz já tinha essa preocupação de que Clarencio iria bater forte. Clarencio batia forte. Clarencio agora, dentro de uma maneira racional, começa a chamar a atenção de André o porquê que o trabalho é diferente. Primeiro, ele não conheceu a pobreza. Segundo, nunca comprou um livro. Terceiro, os seus pais sempre deram a ele tudo o que ele precisava. Nunca trabalhou, apenas estudou.
Quando então formado, o pai deu uma clínica para que ele pudesse então trabalhar. Já pelo nome dos pais, que eram comerciantes renomados na sua cidade, já começou a ter muitos clientes, ou seja, ele sempre teve as coisas muito fáceis. O que Clarencio vem despertar em André Luiz é que as coisas que nós passamos pelas dificuldades, pelos problemas, são mais valiosas porque nós damos mais valor. Não significa que às vezes a pessoa pode ter seus bens materiais e a pessoa possa amanhã fazer um belíssimo trabalho no campo assistencial. A riqueza não faz com que todas as pessoas se percam, não é isso. Mas acontece que André Luiz não fez nada até então para ser uma criatura melhor. Ele apenas deu continuidade naquilo que ele então sempre recebeu dos seus pais, deixando desenvolver-se em si os dois germes que ainda corrompem o ser humano, o orgulho e o egoísmo. Mas ele também deixou ser, de uma certa forma, envolvido pela vaidade. Era um homem vaidoso, era um homem que tinha um nome e, logicamente, ele se pautava por esse nome, aonde ele se achava uma pessoa muito importante. Lógico, não podemos esquecer que ele foi um médico humanista, que ele trouxe para o Brasil e para o mundo uma grande contribuição. Na condição de Carlos Chagas, ele conseguiu a descoberta de uma vacina que com certeza contribuiu e muito para o auxílio da humanidade. Vejamos então que nós não estamos falando de um médico comum, nós estamos falando de um dos maiores humanistas que o Brasil já teve, que foi uma pessoa que marcou profundamente a ciência brasileira. Mas é fato que aqui na Terra os louvores são mas quando chegando no mundo espiritual, nós nos despimos de todo esse homem velho que se encontra dentro de nós, para que possamos mostrar o verdadeiro homem. Por que Clarencio faz essa lembrança a ele? Para ferir André Luiz? Não, para mostrar a ele que os princípios que regem o trabalho no mundo espiritual é diferente. É muito diferente. Por isso que Clarencio faz toda essa colocação e ainda vai falar muito mais para que André Luiz possa compreender por que ele não vai ser aceito num primeiro momento em nosso lar como médico. É um diálogo muito interessante em que Clarencio dá continuidade. Quando moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Porque ele relembrou o homem velho. É importante nós pegarmos no estudo que nós estamos fazendo, analisando frase por frase, contexto por contexto. Olha que interessante, quando o moço, ou seja, na sua juventude, ainda era sadio, gozava de uma boa saúde, de um bom porte atlético, ele cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho. Isso é uma coisa fantástica, que Clarencio vem relembrar o nosso irmão André Luiz. Faz relembrar o que ele havia cometido muitos enganos, muitos erros. Daqui a pouco vai enumerar quais eram esses erros. Mas, como se voltasse ao túnel do tempo, André Luiz começou a sentir-se, pairar dentro de si aquele homem velho. Por quê? Porque conforme Clarencio ia relembrando o seu passado criminoso, ele foi viajando no passado com Clarencio e foi relembrando aquilo que até então ele não julgava como tão criminoso, como tão errado. E agora ele está sendo alertado dos erros que ele cometeu.
Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Olha como as coisas são interessantes na nossa vida. Um grande médico foi pleitear um título de médico para trabalhar em nosso lar. E ele então, percebendo a conversa de Clarencio, ele então se sujeita a trabalhar como enfermeiro. Olha, então não precisa uma vaga de médico, não. Eu me dou com uma vaga de enfermeiro, eu já fico satisfeito com essa vaga. Isso é uma coisa interessantíssima, ele já começa a quebrar o seu orgulho, o seu egoísmo, ele já começa a perceber que o trabalho é importante, mas não da maneira com que ele pensa. Tem que recomeçar. Recomeçar é sempre mais difícil. Vejamos você, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, você que está nos ouvindo, você que está ouvindo e vendo, você sabe que toda vez que nós temos que recomeçar é difícil. Nessa época que nós falamos de crise, nós sabemos que é a época que mais pessoas se suicidam. Porque muitas vezes, acostumado com os bens da terra, com o seu desfrute, quando percebe que os bens não o têm mais, vem o desespero. Não sabe ele ter a humildade para o recomeço. Então, muitas vezes, é preferível tirar a vida. E isso nós temos percebido com muita frequência. Mas André Luiz não. Ele percebeu que a condição dele não era uma condição boa. Ele era um homem de muita inteligência. E o homem inteligente é capaz de ver as nuances das suas dificuldades. Levou consigo todo esse orgulho que pairava quando ele estava ainda no corpo físico. Interessante, né? Você comentou uma coisa muito interessante, que realmente nós precisamos bater muito nessa tecla, de que aqui na terra o caixão não tem gaveta. Você não leva seus bens materiais, mas nós levamos sim aquilo que nós adquirimos aqui. Seja o homem velho pelo orgulho, egoísmo e vaidade, ou seja pelo homem novo, a humildade, o amor ao próximo, a paciência, a tolerância. Quem escolhe esse caminho? É Deus? É Jesus? É nossos pais? É a esposa? É o marido? É os filhos? É a sociedade? Não. Quem escolhe esse caminho é o indivíduo. Isso é interessante nós analisarmos. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Clarencio é muito claro com André Luiz. Diz, olha, você no Brasil e no mundo, você teria qualquer hospital que teria honrosamente de tê-lo como um membro acadêmico dessa faculdade, dessa universidade, desse hospital. Você é uma criatura brilhante naquilo que você se propôs a fazer no campo da cultura, no campo intelectual. Mas aqui, no mundo espiritual, as regras são outras. Quem está na crosta, e para todos nós que estamos aqui, é um grande alerta, porque muitas vezes somos muito bons naquilo que fazemos, é verdade, mas esquecemos de que somos bons aos olhos dos homens, que nada sabem
que nada conhecem. Mas o grande desafio para o homem é ser bom aos olhos de Deus. É ser bom aos olhos daquele que é o Criador. É ser bom aos olhos daquele que nos mostra o sentido verdadeiro da vida. Podemos citar que o Brasil é o maior país cristão do mundo, dividido nas concepções e facções religiosas. Somos o maior país espírita do mundo, somos o maior país católico do mundo, somos o maior país evangélico do mundo, e quando nós olhamos todos os dias os nossos jornais, as nossas televisões com os seus programas jornalísticos, as nossas rádios com as suas informações jornalísticas, nós ficamos apavorados de ver tamanha violência que campeia por esse Brasil. Vimos, e você também tem a certeza que viu, há alguns anos atrás, na Rede Globo de televisão, no programa do Fantástico, um grupo de pessoas em Brasília comemorando o dinheiro de uma propina, aonde eles no departamento fizeram uma roda, deram as mãos e oraram o Pai Nosso, agradecendo a Deus por eles serem bandidos, marginais, desviando dinheiro que era para ir para a saúde, para a merenda escolar, aonde tantas pessoas estão morrendo nos hospitais e as pessoas falando em nome de Deus e em nome de Jesus cometem tamanhas barbaridades. Qual é o sentido verdadeiro da vida? O que é ser bom? É interessante que Pedro fala a Jesus sobre essa questão. Ó bom mestre! Jesus o interrompe. Pedro, bom não. Bom somente é Deus que estás nos céus, que nos deu o dom da vida. É o nosso Pai. Podereis me chamar de mestre. Jesus sabia que ele era um professor por excelência. Era professor acadêmico da vida. A universidade, a vida e suas experiências. Interessante analisarmos esse contexto, porque é isso que Clarencio vem dizer a André Luiz. Você foi um homem muito bom, meu filho, na terra, naquilo que você se propôs a fazer, mas aqui os seus conhecimentos não valem quase nada. Precisamos repensar toda a vida desse outro lado. E ele foi com essa resposta ficando um pouco desanimado, porque ele esperava ter uma recepção de Clarencio e uma conversa com Clarencio totalmente diferente da que ele está tendo. E ele não imaginava que ouviria essas grandes verdades e de uma forma lúcida e com muito amor. Com muito amor mesmo. Isso é importante nós colocarmos. Clarencio não estava ali na condição de querer desmerecer o nosso irmão de maneira alguma. Clarencio estava ali para tentar mostrar ao nosso irmão que os princípios que regem o mundo espiritual são diferentes dos princípios que regem a crosta terrestre. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Olha, André, ele é muito claro nessa colocação. A condição que você exerceu a medicina na Terra, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, não lhe dá condições de que o diploma que você conseguiu tenha valor e seja endossado aqui na parte espiritual. Para a gente entender um pouco melhor, é mais ou menos as jovens que vão fazer um curso em outro país.
Quando eles retornam para o Brasil e eles querem ser médicos no Brasil, eles têm que validar o seu diploma. O que ele quer dizer revalidar o seu diploma? Ele tem que fazer uma prova de conhecimentos gerais e da área médica que se atua aqui no Brasil para ele provar que ele tem um conhecimento e aprendeu sobre aquelas matérias. Mais ou menos é isso que Clarence quer dizer. Olha, o seu curso foi muito bom, você foi um dos melhores lá. Só que, voltamos a repetir, o seu curso aqui é muito fraco. Imaginemos nós, né? Que decepção, André Luiz. Eu fico imaginando que decepção de Carlos Chagas naquele momento, porque ele se imaginava ser um dos maiores na Terra. E, de repente, Clarence fala que o curso dele é mais ou menos semelhante ao primário. Eu fico imaginando, não é? Colocado isso com tanto amor, com tanto carinho, mas ao mesmo tempo, para um homem vaidoso, não é tão simples imaginar que ele aceitou isso com muita tranquilidade. E é necessário também compreendermos que André Luiz foi pleitear um cargo de médico. Vejamos bem, se no mundo espiritual há a profissão de médicos, como de todas as demais profissões e segmentos de trabalho, é porque o corpo espiritual que lá ele tinha, que lá ele tem e que lá ele continua sua vida naturalmente, também adoece, também necessita de acompanhamentos médicos, também necessita passar por consultas, por exames, cirurgias, operações, reparos, consertos no corpo físico, mostrando que a vida no mundo espiritual, nas dimensões circunvizinhas da Terra, é natural. A vida aqui do lado da Terra, nas dimensões próximas da Terra, são naturalmente igual a que aqui temos, com as mesmas necessidades e também com as mesmas semelhanças. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Não é assim que a medicina hoje age? Ele faz um exemplo aqui, pega um botânico. Ele tem condições de tirar algumas cascas da árvore e saber fazer um exame profundo de quais são as necessidades que aquela árvore tem dentro das suas vitaminas para que possa receber os remédios adequados para cuidar daquela árvore. Ele faz essa comparação com os médicos da Terra, que eles olham para nós e vê como uma árvore, apenas a maneira artificial, apenas o casco exterior. Nós vemos que quando às vezes vamos no hospital, o médico sequer olha para nós, sequer faz um diagnóstico, sequer ele consegue fazer com que nós possamos passar por alguns exames para fazer um diagnóstico mais correto. Agora, se você tem dinheiro e você consegue ir num hospital famoso, você pode ter certeza, você vai ser muito bem medicado, você vai fazer todos os exames que precisa e que não precisa, e você vai sair dali com uma grande chance de viver muito mais. O absurdo que nós estamos vendo hoje na nossa área médica no Brasil, o absurdo que nós estamos vendo hoje nos nossos hospitais, falta de remédio, falta de leito,
falta respeito por aqueles que ali estão na condição de doente, dormindo, muitas vezes, no chão dos hospitais. Fizemos aí recentemente uma Copa do Mundo gastando bilhões com estádios de futebol. Então, é isso que Clarencio vem alertar, André Luiz. A visão que vocês têm lá é muito tacanha, ou seja, é muito pequena ao comparar com a visão que nós temos aqui. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhe roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Qual que é esse interesse que Clarencio fala, André Luiz? O interesse financeiro. Enquanto nós temos hoje muitos médicos devotados, é verdade. Nós temos muitos médicos trabalhando em prol da humanidade, é verdade. Temos muitos médicos humanos que ainda se preocupam com a profissão, é verdade. Mas existe a grande maioria dos médicos que a única coisa que se preocupa é a conta bancária. Quanto ele vai ganhar? Qual vai ser o seu lucro? Qual vai ser a sua remuneração? É isso que tem feito com que a maioria dos médicos se percam diante da condição de profissão. Vemos hoje que a grande maioria das pessoas não estão fazendo medicina, e conversando com os jovens, todos nós podemos ouvir isso, a grande maioria não está fazendo medicina por questão humanista. Eu vou fazer medicina porque eu quero me especializar na área de pessoas idosas, quero trabalhar com crianças, eu quero trabalhar com gestantes. Não. Hoje as pessoas dizem assim, eu quero fazer um curso que me dê muito dinheiro. Eu vou me especializar na área na qual eu vou ser muito bem remunerado. E eu lhe faço uma pergunta, essa pessoa vai ser um bom profissional? Muito difícil. Porque me faço lembrar o próprio Jesus que disse isso. Não se pode amar a dois senhores, a Deus e a Mamon. Amarás a um e odiarás ao outro. Deus é a figura do amor, Mamon da materialidade, da materialização das coisas da terra. Então é essa materialização que faz com que nós nos percamos no campo da evolução. E hoje nós notamos que a matéria vem sempre em primeiro lugar. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo, incapaz de intervir. Aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Percebeu ele que realmente ele estava atado, não tinha o que falar. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Ele
foi para ser médico. Depois ele aceitou ser enfermeiro. Só que Clarence não deu nem resposta para ele. Mostrou a ele as diferenças. Ele, um homem muito inteligente, percebeu que Clarence havia dito para ele nas entrelinhas que nem enfermeiro ele tinha condições de ser em nosso lar. E aí então, percebendo ele a gravidade da situação, que Clarence expunha com muita claridade, com muita lucidez, disse para ele: olha, eu concordo em fazer qualquer coisa. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Ora, você tem uma palavra de estímulo para você, diz Clarence. Você, se olha, continuar se esforçando, eu posso te colocar como aprendiz de um médico, não é? Um ajudante geral, porque você está tendo muita intercessão do alto. Olha, André, isso é muito grave, porque Clarence fala para ele: você não tem merecimento, meu filho, tem alguém pedindo por você. É complicado isso, não é? Mas vamos lá para nós encerrarmos, depois o André comentar um pouquinho também. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Quando ele fala essa palavra aqui, que ele atendeu mais de 6.000 pessoas, primeiro, ele teve auxílio da sua mãe. Segundo, de alguns amigos abnegados. E terceiro, que ele havia atendido 6.000 pessoas, André. Dessas 6.000 pessoas, apenas 15 oravam por ele. Porque ele atendia as pessoas, e ele usa uma palavra muito interessante aqui, né? Que quando ele fala para nós aqui dessa palavra do troça, o que é troça? É troca. Ou seja, ele era muito bem remunerado para fazer aquele serviço. Ele não fazia com amor. Ele tratava de qualquer maneira, de qualquer jeito, não respeitava as pessoas. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro íntimo. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grandiloquente silêncio divino. É bonita essa lição, lindíssima, para quem souber aproveitar essa lição apaixonante de amor de Clarencio para com André Luiz, que não é uma advertência qualquer, mas é uma advertência que chama a criatura a repensar na linha do amor. É o espírito que continua naturalmente do outro lado, vivendo e aprendendo.